O diabetes mellitus tipo 2 é ocasionado por uma resistência à insulina e/ou perda parcial das células betas. Trouxe aqui um esquema para mostrar para vocês os passos da fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2. Observem aqui, o estômago converte comida em glicose. A glicose passa do intestino para a corrente sanguínea. Com isso, o pâncreas vai produzir insulina suficiente para cair na corrente sanguínea. Só que essa insulina não vai ter efetividade nos tecidos, porque os tecidos vão estar resistentes à insulina. Então, com isso, vai haver o aumento da glicose no sangue, porque os tecidos não vão estar respondendo à atividade da insulina que a gente viu nesse instante. Logo atrás, a gente viu como é que age a insulina nos seus receptores. Então, os tecidos não vão estar respondendo à insulina. Pode ser porque os receptores estejam ocupados por triglicerídeos em excesso, entre outros fatores que podem ocasionar resistência à insulina. O tratamento do diabetes mellitus tipo 2 se dá através dos hipoglicemiantes orais. Está aqui as principais classes desses fármacos. Os secretagogos de insulina, como por exemplo as sulfonilureias e as meglitinidas, as biguanidas, as tiazolidinadionas e os inibidores da alfa-glicosidase. Vamos ver agora o mecanismo de ação de cada um deles. Os secretagogos de insulina, as sulfonilureias e meglitinidas, têm mecanismos de ação bem semelhantes. Quero que vocês lembrem agora lá daquela célula beta que a gente viu no primeiro vídeo, como é que age a liberação de insulina. Então, esses fármacos, as sulfonilureias e as meglitinidas, agem nos canais para potássio controlados por ATP. As sulfonilureias e as meglitinidas inibem esse canal. Então, com isso, vai haver o aumento na concentração de potássio, ou seja, cargas positivas dentro das células betas do pâncreas, e vai haver todo aquele processo. Os canais para cálcio voltagem dependente se abrem, e com isso, as vesículas contendo insulinas se fundem com a membrana plasmática e a insulina é liberada na corrente sanguínea. Então, as sulfonilureias e as meglitinidas agem inibindo esse canal para potássio, aumentando dessa forma a secreção de insulina pelas células betas. Interessante salientar que esses fármacos devem ser utilizados quando as células betas ainda estão preservadas, que não adianta de nada eu utilizar um fármaco que irá agir nas células betas se estas não existirem mais. Os principais fármacos dessas duas classes, a clopropamida, tolbutamida, glibenclamida e alimempirida. As meglitinidas, o principal benefícios da meglitinida é que ela possui a ausência de enxofre, ao contrário das sulfonilureias, que podem ocasionar reações de hipersensibilidade em alguns pacientes. Então, ela tem esse diferencial. A outra classe de hipoglicemiantes são as biguanidas. As biguanidas, nesta classe, nós destacamos a metformina, que é o único presente nessa classe de hipoglicemiantes. O seu mecanismo, que é responsável por diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea, ainda não foi bem elucidado. Porém, sabe-se que este fármaco atua diminuindo a produção hepática de glicose, ou seja, ele diminui a gliconeogênese. A gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outras fontes que não são carboidratos, como por exemplo, a partir de aminoácidos. Inibe a absorção de glicose no intestino, ou seja, se eu inibo a absorção de glicose no intestino, eu também estou diminuindo os níveis de glicose na corrente sanguínea.
Interessante salientar também que as biguanidas, a metformina, não atua na liberação de insulina nas células betas, ou seja, ela vai atuar nos tecidos periféricos. Aumenta a captação de glicose pelos músculos e células de gordura, que é o que eu acabei de falar. E essas são as ações que a gente conhece sobre a metformina, mas todo o seu mecanismo no organismo ainda não foi bem elucidado. As tiazolinidadionas. Elas aumentam a sensibilidade à insulina e reduzem a glicemia no diabetes tipo 2. De que forma que agem esses fármacos? Eles são agonistas de um complexo receptor ativados por proliferadores dos peroxissomos. Esses receptores são receptores nucleares, presentes principalmente em células de gordura. Então, com isso, vai haver o aumento, com a ativação desses receptores, vai haver o aumento do metabolismo de glicose e lipídios, diminuindo assim os níveis dessas biomoléculas na corrente sanguínea. Só que o uso das tiazolinidadionas não estão mais sendo usados. Não está mais sendo usado porque causa hepatotoxicidade. Os inibidores da alfa-glicosidase, que é bem interessante. Essa é uma enzima, a alfa-glicosidase é uma enzima presente no intestino, responsável por hidrolisar monossacarídeos, produzindo unidades de alfa-glicose. Então, se eu estou inibindo essa enzima, eu não vou ter o metabolismo da glicose tão eficiente. Então, a glicose vai retardar a absorção de glicose pelo intestino. Com isso, essa glicose irá caminhar por todo o intestino e na porção final deste irá encontrar muitos micro-organismos como bactérias. Essas bactérias irão metabolizar essa glicose que não foi metabolizada pelo intestino e com isso vai ocasionar o principal efeito colateral dessa classe, flatulência e diarreia nos pacientes. Outra coisa interessante que eu quero trazer para vocês é sobre os níveis de glicose na corrente sanguínea, pois o principal efeito colateral de todos os hipoglicemiantes é a hipoglicemia. Dependendo da dose, se a dose for alta demais, dependendo do paciente, o nível de glicose na corrente sanguínea pode cair drasticamente e isso pode ser prejudicial para o paciente. Observem aqui a imagem. O nível de glicose sanguínea em miligramas por 100 ml. O normal é que esteja entre 100 e 90 miligramas a cada 100 ml. Quando está abaixo de 60 miligramas por 100 ml, o sistema nervoso central já envia sinais como fome, para que você se alimente e possa aumentar os níveis de glicose. Se você não ingerir a alimentação, então já vai haver a liberação de hormônios que vão procurar aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea, como glucagon, epinefrina, cortisol. Caso não aconteça a ingesta de alimentos, vai haver o que? Sudorese e tremores. Abaixo de 40 miligramas a cada 100 ml, essa hipoglicemia já pode ser considerada uma hipoglicemia grave, ocasionando letargia, convulsões e coma. Quando chega abaixo de 20 miligramas a cada 100 ml, pode causar danos cerebrais permanentes e até a morte. Então, é muito bom, é interessante a gente prestar atenção nos níveis de glicose para não exagerar na dose desses fármacos, que pode causar hipoglicemia, e com hipoglicemia o paciente pode ir a óbito. Então, se em uma emergência, um paciente que você sabe que é diabético e apresenta sinais de hipoglicemia, o ideal é você tiver uma balinha, alguma fonte de glicose próxima,
oferecer a ele até que chegue ao hospital para que ele possa ser avaliado pela equipe de saúde. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer esse slide para vocês e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ave Maria, falei demais. Tadiana. De Nadiana.